Fala pessoal, tudo bom? Estamos aqui mais uma vez no Podpol, podcast oficial da Texas Expo Tiro. E estamos com a presença ilustre do Padre Edivaldo Ferreira. Padre, muito obrigado pela presença. Primeira pergunta, o que você está achando da feira? Bom, primeiramente, obrigado pessoal aqui do Podpol, aqui sempre parceiros conosco aqui nessa nossa luta pela causa armamentista. E a Texas Expo Tiro, né, primeiro dia de feira, primeiro dia de evento aqui aberto ao público em geral, né? E vale frisar, né, a primeira feira armamentista aberta ao público civil, então é uma grande honra, né, estarmos aqui, né, na segunda edição da Texas Expo Tiro e está sendo maravilhosa, né, fantástico, embora a gente está apenas ainda começando, né, então, mas está sendo fantástico, fantástico mesmo, reencontrando, né, grandes amigos, grandes parceiros, né, um evento da família, então está muito, muito bacana mesmo. A gente deu uma volta aqui pelo evento, grandes marcas, o pessoal não desistiu de estar participando da Texas Expo Tiro, acreditando no negócio, acreditando no segmento bélico, e é sempre engraçado. Eu falo pra você, padre, você vê um padre num evento armamentista, pra muita gente é algo que não casa, né? Mas eu acho legal porque não tem como por que o padre ele participa de um evento armamentista? Nós temos princípios, né? E um dos princípios nosso, o primeiro, né? O primeiro é a vida, né? Lutar pela vida, isso significa a nossa vida, a vida da nossa família, do nosso semelhante, né? E sempre friso, né? Toda vida importa, né? Mas a nossa vida é muito importante para nós e para Deus, né? E segundo, a liberdade também, né? Que Cristo nos deu a sua vida pela nossa liberdade, né? Então, lutar pela liberdade é algo que também faz parte desses princípios da nossa essência, né? Obviamente, a nossa fé e o nosso Deus, né? Que nos move, que nos dá vida, que nos dá esperança e que também, né, requer que nós também estejamos, né, preparados para combater o bom combate, né? Porque a nossa guerra neste mundo é uma guerra humana, mas ela é uma guerra espiritual, mas ela também é uma guerra humana, né? Eu sempre digo que o mal, ele só age no mundo porque o ser humano permite, né? Ele se usa do ser humano para poder promover o mal, né? Ninguém vê, né, enfim, o encardido ali, o demônio na sua frente. Não, ele não aparece para as pessoas, ele usa das pessoas para promover o mal, né? E eu, como sacerdote, eu tenho que lutar contra o mal. Isso em todas as esferas, na esfera espiritual, na esfera carnal também, humana, né? Porque ele está presente, né? E se nós cruzarmos os nossos braços, né, ele vai dominar. E padre, uma pergunta, não sei se é polêmica. Se um padre precisar lutar com a sua arma, se ele tiver arma, isso seria um pecado? Você diz se ele chegar no momento ele precisa balear defender uma pessoa, por exemplo. Ou enfim, até uma faca, né? Enfim, né? Um instrumento de defesa, sim, né? Pode ser qualquer um, né? Cessar uma agressão, exatamente. Existe uma agressão justa e uma agressão injusta, né? A partir do momento que você recebe uma agressão injusta, né, você não vai ficar parado enquanto a pessoa está te agredindo, né? Sei lá, vem uma pessoa para atirar em você, você não vai esperar ela atirar em você. Vem uma pessoa te dar uma facada, você não vai deixar ela te esfaqueando ali, né? Você vai reagir àquela agressão injusta, né? Então, quando a pessoa faz e tem esse tipo de atitude, né, eu sempre digo que ela não peca, né? Por quê? Porque a gente tem ali um exemplo, né? Eu balei uma pessoa, a pessoa morreu, né? Chegou a, de fato, matar a pessoa, né? O sexto mandamento que traz, né, o não matarás, né, ele não diz sobre a questão da legítima defesa, uma ação em legítima defesa. Ele fala sobre o um assassinato frio, né, com desejos fúteis, né, vingança, inveja e por aí vai, né? Aí você acaba pecando neste mandamento. Mas quando você reage a uma agressão injusta, você não peca. Mas pelo contrário, você faz valer o seu direito à vida e à liberdade, né? Então é a mesma forma. E São Paulo a Timóteo, ele diz na sua segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 2, ele diz mais ou menos assim, não me lembro agora, né, ao certo versículo, mas ele quer dizer o seguinte, né, que o cristão, se ele não defende a sua família,
ele nega a sua fé e é pior do que um descrente. Então ele tem a missão dele é defender a sua vida, a vida da sua família. Né? Então é por isso que a gente está presente aqui, porque acreditamos nisso, defendemos nisso. Né? Existe uma grande diferença entre você ser uma pessoa portadora da paz, né, promover a paz, e ser uma pessoa pacifista. Uma diferença muito grande. Jesus não era pacifista. Né? Aconteceu até um fato no momento um pouco antes da crucificação, ele leva um tapa na cara, né, e ele retruca, né, a pessoa que bateu na sua face, né? Mas se eu te fiz mal, prove que mal te fiz, mas se eu te fiz bem, por que você me bates? Né? Então existe essa questão, né, que infelizmente muitas pessoas ainda desconhecem, né, por falta de estudo, de aprofundamento, né, mas que a gente tem um amparo totalmente legal na Sagrada Escritura que nos dá, né, esse amparo de defender a vida. Padre, uma outra pergunta. Para o cristão que às vezes tem receio de uma pessoa de bem, tá? Não vou falar de um marginal, de um bandido. Mas às vezes também tem um receio de uma pessoa de bem de poder ter arma, de participar de um evento. Meio que parece que participar de um evento armamentista seja um pecado. O que o senhor teria a dizer, por exemplo, para uma pessoa que tem esse tipo de pensamento? Por exemplo, tá? O senhor está no evento armamentista e pode ser que alguém que seja cristão também achar, pô, o padre está pecando porque participa de um evento armamentista. O que o senhor poderia dizer para uma pessoa assim? Bom, primeiramente está totalmente errada, né? Porque aqui, como você frisou, nós só temos pessoas de bem, né? Somente pessoas de bem, pessoas de família, né? É um evento de uma família, né? Porque você acaba se tornando uma família, a gente acaba conhecendo todo mundo, então cria-se, né, esse laço familiar, né? E como eu disse, a primeira feira aberta ao público civil, então realmente, né, eu acredito plenamente que um dos pilares da Texas é também aproximar as pessoas, com toda certeza, né, por ser a primeira aberta ao público civil, para esse mundo, né, para essa realidade, para que se quebre, né, esses paradigmas, enfim, esse tabu, né, que talvez foi implantado aí em cima da questão armamentista, né? Então, existe a gente tem, né, eu sempre digo, temos as armas de fogo como último recurso para ser usado. A gente não quer usar, ninguém quer atirar contra um outro ser humano, ninguém quer acabar talvez matando a outra pessoa, mas se for necessário para se defender, a gente vai usar. É um instrumento que a gente tem hoje, né? A gente vê ali quando Jesus também estava sendo aprisionado, né? Pedro desembaia a bainha, fere, né, a orelha do soldado, né? E Jesus repreende Pedro, né, dizendo que Pedro deveria guardar a bainha, né, embainhar a espada na bainha. Mas isso também não quer dizer que Jesus estava falando para Pedro descartar a sua arma. Ele embainhou ela, né? Por quê? Porque aquele não era o momento de utilizar daquela ferramenta, né, daquele instrumento de defesa, né? Então a gente tem que ter a consciência de saber a hora de utilizar ou não o instrumento que a gente tem, né? E defender a legítima defesa, defender estar num evento deste é exatamente isso, né? E não tão somente isso, aqui a gente tem formação, a gente tem instrução, né? Quantas clínicas estão acontecendo aqui, né, na Texas Expo Tiro, justamente para poder instruir as pessoas que têm, né, essa ferramenta de defesa, para poder saber utilizar da forma correta, né? Então, não é uma pessoa que achou um revólver ali na esquina e já está aí atirando. Não, são pessoas que são instruídas, estão se capacitando cada vez mais para poder, né, ter sabedoria para utilizar esse equipamento, né? Então a pessoa que não conhece, ela tem que conhecer, né? Tem que quebrar esse gelo, né? Essa resistência que ela tem, e a partir do momento que ela ter o contato com esse mundo, eu tenho certeza que ela vai se encantar, ela vai gostar, né? E não tão somente a questão ali da legítima defesa, a questão desportiva também, do esporte em si, né? O tiro desportivo, que é um hobby, eu sempre brinco, é uma tiroterapia, né? Você se descontrai, você tira todo aquele estresse que estava contigo, então é fantástico, né? É questão de quebrar os tabus, né? Só que cada pessoa tem que se permitir conhecer para poder acabar tendo essa experiência e quebrar aquilo que, talvez a visão, né, que ela tinha com relação a isso, né? Isso a gente vê inúmeras pessoas que atiram pela primeira vez, elas mudam totalmente a sua concepção, né,
justamente por isso. Só que, como eu disse, é algo que foi implementado há muitos anos, né? A gente vem de uma cultura desarmamentista, né? Então, como toda desconstrução de uma má informação, de uma má notícia, demora tempo, no nosso caso também demora, né? Não é da noite para o dia que se desconstrói, né, essas narrativas falsas. Sim, né? concordo. Bom, padre, quero agradecer muito a presença do senhor. Seja bem-vindo, primeira vez que eu vi o senhor aqui. Tive boas referências da equipe do Podpol. Quero conhecê-lo mais, conhecer um pouco da sua história, que eu estava perguntando aqui por fora. Também quero agradecer a família Venera, a Texas Expo Tiro, por dar esse espaço para o Podpol, por ser, né, um patrocinador oficial, a imprensa oficial, o podcast oficial desse grande evento. Padre, posso passar o seu Instagram para quem puder te seguir? Certeza. Então, ó, eu estava caçando também já o Instagram do padre. O Instagram do padre é Padre Edivaldo Ferreira. E não é com D mudo, tá? Com I. É com I. Padre Edivaldo Ferreira. Vai lá, segue o padre. Se for com D mudo, fica Edevaldo, né? Edivaldo. Porque a letra D é D, né? Não é D. Então tem que ter o I, né? Mas você acredita que em São Paulo é normal? É como se fosse Edivaldo mesmo? É mesmo? É, pra gente, geralmente o pessoal às vezes coloca sem um I. É Edivaldo, é como se fosse com I também. Mas, padre, muito obrigado pela participação. Uma honra ter o senhor aqui com a gente e espero ver o senhor por aqui, tá bom? Um grande abraço para todo mundo do Podpol e nos vemos no próximo vídeo.